Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Jorge e eu vou conduzir aqui os trabalhos dessa importante mesa sobre o colapso da democracia. É um prazer imenso estar aqui com vocês nessa atividade tão importante. Eu trabalho na Fundação Rosa Luxemburgo e eu queria fazer antes uma apresentação um pouco. Certo? A Tatiana está por aí? Muito bem. Bom, a gente então vai debater aqui o colapso da democracia e a gente vai contar com ilustres debatedores. É um prazer estar aqui ao lado deles. O Luiz Felipe Miguel, Leonido Cruz e Tatiana Roque. E, bem, essa oportunidade é muito importante para a gente aqui da Fundação Rosa Luxemburgo, porque nós atuamos no Brasil há 15 anos, somos uma fundação ligada a um partido de esquerda na Alemanha, chamado Die Linke, e apoiamos projetos de cooperação internacional no Brasil, sobretudo fomentando a formação política, contribuindo para a atuação de movimentos sociais, ONGs e editoras independentes. É um pouco nesse espírito que a Fundação está presente aqui em Paraty dessa vez. Nós temos uma barraquinha ali do lado, estamos fazendo algumas ações de distribuição de livros que estamos apoiando aqui na Flip, e um dos livros que vai ser distribuído é justamente o livro do Luiz Felipe Miguel, que está sendo lançado por nós e se chama O Colapso da Democracia no Brasil, da Constituição ao Golpe. A Fundação trabalha apoiando também outras publicações. Eu convido vocês, depois do debate, a passarem ali na nossa barraquinha e conferirem outros livros que a gente vem apoiando aqui no Brasil, sobretudo nesse espírito de estimular o debate político e as editoras independentes. Em um cenário que nós sabemos que todo o debate político no Brasil é muito hegemonizado pelo poder econômico, bastante turvado pelos poderes tradicionais no Brasil, e a gente sabe que isso tem marcado um pouco a nossa democracia, e a gente tem visto isso, sobretudo agora, na votação da reforma da Previdência. O livro do Luiz Felipe Miguel faz parte de uma iniciativa que a gente está lançando com a editora Expressão Popular, que é uma coleção chamada Emergências, e que tem justamente o objetivo de levar ao grande público debates que são marginalizados normalmente na esfera pública brasileira. O primeiro livro procura justamente fazer uma radiografia dessa trajetória da democracia no Brasil depois de 88, depois da redemocratização, mas a gente também vai trazer outros temas para o grande público. Um deles é a judicialização da política, outra é a questão da democratização da mídia, o debate sobre mineração e soberania. Enfim, a gente tem uma série de livros em produções que tem essa perspectiva de aprofundar algumas temáticas que normalmente a gente não consegue encontrar nos meios de comunicação tradicional ou não tem visibilidade mesmo na televisão ou no debate público brasileiro. Bom, eu vou passar então a palavra primeiro para o Luiz Felipe Miguel, professor da UNB, Ciência Política, enfim, autor da disciplina do golpe, nacionalmente e internacionalmente conhecido pela disciplina do golpe, e que vai falar um pouquinho sobre esse curto ensaio, esse livrinho aqui, que vai começar a ser vendido em agosto, e hoje vocês vão poder ter acesso a eles pela distribuição gratuita que a gente vai fazer depois do debate, ali na barraquinha da Fundação Rosa Luxemburgo. Boa tarde a todas. Nesses momentos aí, nesses dias que a gente tem acumulado tantas tristezas, é pelo menos uma grande alegria estar aqui podendo discutir, refletir com gente que está do nosso lado aí na busca de manter acesa a esperança da gente conseguir construir um país menos injusto e menos violento, que infelizmente é esse projeto que está sendo destruído por aqueles que tomaram o poder no Brasil nos últimos anos. Eu acho que a gente tem que refletir sobre a experiência brasileira a partir da redemocratização. A gente construiu uma Constituição em 1988 que não foi a ideal para ninguém, certo? Eu acho que é importante a gente relembrar o processo de produção da nossa carta, que foi um processo de muita disputa,
de muita negociação, que os mais diferentes grupos se fizeram presentes, pressionando, e nós chegamos a um texto de compromisso, a um texto por vezes ambíguo, às vezes contraditório, mas que durante um bom tempo a gente via como sendo um ponto de partida para a gente conquistar avanços maiores. Eu acho que a nossa história, a história do campo popular, a partir da Constituição de 1988, é a história de julgar que a gente tinha ali um patamar para avançar mais. Porque a Constituição foi escrita num processo de fim da ditadura, de superação da ditadura, foi escrita com o espírito de construção de um país democrático e um país mais igualitário, porque a gente não pode esquecer também que a luta contra a ditadura militar, civil-militar no Brasil, não foi uma luta só por instituições políticas democráticas, foi uma luta contra uma forma de distribuição da riqueza profundamente concentratória que existia no Brasil naquela época, contra o arroxo salarial, contra a perda de poder dos salários, contra a concentração da renda numa minoria. Então, quando o Brasil sai da ditadura, essas coisas estão juntas. Se imaginava que a ausência da democracia era também o responsável pela ausência de melhores condições de vida, porque as maiorias não tinham como se manifestar. Então a Constituição responde a isso. Com todas as suas ambiguidades, ela responde a isso. Muitos dos direitos que ela vai assignar, eles não vão ser efetivados. Mas o fato deles constarem no texto constitucional era uma arma na luta dos movimentos para a efetivação desses direitos. Certo? Para pegar um exemplo simples, o fato de que a Constituição nos garante o direito à moradia não significa por si só que a gente vai ter a reforma urbana, mas significa que quando um movimento pela moradia ocupa um imóvel que está até então desocupado, o custo da repressão fica mais difícil porque existe um direito constitucional que está amparando aquele tipo de ocupação. Então, o texto legal não resolve os nossos problemas, mas ele não é irrelevante, porque ele é também a demonstração de um certo espírito favorável aos direitos. Esse espírito favorável aos direitos, espírito de uma política pensada como ampliação dos direitos, foi um legado das lutas contra a ditadura e impregna boa parte da nossa Constituição. Depois nós tivemos, nesse processo, a experiência de um governo de centro-esquerda. Na verdade, elegemos por 4 vezes governos centrais de centro-esquerda, que são os governos do PT, do Lula e da Dilma, certo? Não se trata de fazer uma análise apaixonada desses governos, embora, é claro, a gente não faça nada sem um grau de paixão, mas se trata de entender o que esses governos foram capazes de produzir e onde eles não foram capazes de avançar, certo? A minha interpretação é a interpretação de que o que é chamado de lulismo foi um entendimento bastante realista dos limites que estavam dados à possibilidade de transformação social no Brasil. Então, o lulismo foi uma tentativa de enfrentar um elenco bastante reduzido de problemas centrais, em especial o problema da miséria, e, em troca, abrir mão de quase todo o horizonte utópico que animou o próprio PT na sua trajetória anterior. A gente pode apreciar de diferentes maneiras esse experimento, mas eu acho que esse núcleo é algo que nasce de uma certa compreensão dos limites da política brasileira. Eu tenho críticas que eu vou desenvolver mais adiante, mas eu acho que um ponto central que a gente tem que perceber quando a gente analisa a nossa conjuntura atual é que essa aposta, a aposta em ter um pequeno pássaro na mão em vez de outros voando, a aposta em obter o mínimo que seria mais seguro, essa aposta frustrada, certo? A aposta do lulismo, conseguir muito pouco para ter segurança nesse pouco, ela foi derrotada em 2016. Então, quando a gente pensa em projetos para recompor a esquerda, eu acho que isso é importante a gente parar para debater.
a gente tem que entender que não existe a possibilidade da gente reproduzir o pacto que foi feito em 2002, 2003, que permitiu a experiência dos governos do PT. Não se trata de criticar, como às vezes setores da esquerda fazem, a conciliação de classes, ou isso ou aquilo. Se trata de entender que essa busca por um tipo de conciliação teve a sua porta fechada porque a classe dominante não quer mais conciliar. Quando um não quer, dois não conciliam. Então, nesse momento, esse caminho está fechado, o que significa que a esquerda brasileira vai ter que repensar profundamente as suas estratégias para um momento em que se exige dela uma capacidade de confronto, uma capacidade de enfrentamento que, infelizmente, foi muito adormecida nesses anos da experiência dos governos de centro-esquerda. Porque no pacto que é próprio do lulismo, o que os governos estavam vendendo ao capital, aos grandes interesses, era a capacidade de produzir paz social. Então, o apaziguamento dos movimentos sociais não é um efeito lateral, é um elemento central do pacto que permitiu aos governos do PT produzirem as políticas sociais compensatórias que produziram. Certo? Então nós tivemos, durante esses, vamos dizer assim, 13 anos, certo? 2 mandatos do Lula, 1 mandato e um pouquinho de Dilma. Durante esses 13 anos, nós tivemos uma situação em que os setores conservadores, a direita, tiveram praticamente um monopólio da pressão política sobre o governo. Porque do nosso lado, nós éramos constrangidos a defender um governo que era sempre visto como estando sob risco. Então a gente vê isso nos mais diferentes setores. Nós tivemos um refluxo do movimento sindical durante esses governos. Nós tivemos uma redução da capacidade de pressão do movimento sindical. Por outro lado, nós tivemos um grande número de sindicalistas ocupando posições no Poder Executivo. Então existia todo um movimento pelo qual se buscava muito mais uma interlocução tete a tete do que a pressão. Se a gente pensar, por exemplo, no movimento de mulheres, certo? Nós tivemos avanços importantes nos governos do PT, não há dúvida nenhuma quanto a isso, certo? Nós avançamos no combate à violência doméstica, nós avançamos um elemento importantíssimo que foi a extensão dos direitos trabalhistas às empregadas domésticas, que é uma força de trabalho feminina importantíssima no país. Mas, por outro lado, nós permitimos que questões como os direitos reprodutivos ficassem congeladas. E, frequentemente, pessoas do próprio movimento feminista julgavam que, embora não fosse ideal, mas esse era um preço a pagar, porque a alternativa era permitir que a direita voltasse ao governo com uma agenda muito mais regressiva. Durante esse tempo todo, os governos do PT eles foram capazes de alcançar uma massa de pessoas que foram objetivamente beneficiadas por suas políticas compensatórias. Isso não é irrelevante, certo? Pessoas que estavam na miséria e que passaram a ter condições mínimas de vida, isso não é de forma nenhuma irrelevante. Houve então aquilo que foi chamado de realinhamento eleitoral, em que as regiões mais pobres do país, que eram historicamente currais eleitorais dos partidos conservadores, passaram a votar maciçamente no próprio PT. Mas essa nova base social, isso também, a meu ver, tem a ver com a maneira como o Pacto Lulista se organizou, ela foi educada politicamente para agir única e exclusivamente por meio do voto. Então a ideia era que nós fazemos políticas compensatórias, com isso nós melhoramos a vida da massa da população, isso nos garante os votos necessários para continuar no poder. Chegando no poder, nós usamos a máquina do Estado para
garantir o apoio parlamentar necessário para aprovar nossas políticas mais centrais. Aquilo que se chama de o presidencialismo de coalizão, certo? Você compra o apoio da maioria do parlamento, como sempre se fez no Brasil e como continua se fazendo. Com isso, a gente tem um ciclo que continuaria por longo tempo, em que se garante, sem mexer em praticamente nada do sistema político, sem mexer em praticamente nada da estrutura econômica, mas se garante a continuidade de políticas que retiram da miséria milhões e milhões de brasileiros. Então existia uma crença muito forte na institucionalidade vigente, certo? O cálculo foi feito acreditando que a democracia eleitoral que nós havíamos construído a partir da Constituição de 88, ela era de fato sólida e a gente podia jogar todas as fichas na continuidade dessa democracia. O golpe de 2016 mostrou que essa crença era errônea, certo? Na verdade, eu acredito que o estopim, a gente pode fazer, deixa eu ver aqui quanto tempo eu já falei, a gente pode fazer uma história começando em 2013, certo? O que 2013 marca? 2013 marca o limite desse projeto, certo? Eu não estou entre os que acreditam que 2013 foi a explosão de uma revolução que viria, e muito menos naqueles que acham que 2013 foi uma ação da CIA para desestabilizar os governos do PT. 2013 foi uma manifestação de que uma base do próprio PT estava insatisfeita com os limites desse arranjo. Isso permitiu que a direita percebesse que existia então uma fissura entre o PT e a sua base social que eles podiam explorar. A própria Dilma, presidente da República, e o PT como partido e os movimentos que orbitam foram incapazes de responder a 2013, aproveitando a energia de transformação que estava em potencial ali e ampliando os limites das suas políticas. Pelo contrário, a aposta foi apaziguar. Quando Dilma vai à televisão, alguns de vocês aqui devem lembrar, ela apresenta aquelas suas 5 propostas, que começa com a responsabilidade fiscal, certo? Naquele momento. Daí fala numa reforma política potencialmente democratizante, e depois educação, saúde e mobilidade urbana. Mas então, tanto o PT quanto a oposição de direita viveram 2013 pensando em 2014, certo? A Dilma querendo fazer com que aquilo passasse para viabilizar a sua reeleição, e a oposição de direita achando que tinha ali uma expectativa de romper o ciclo petista, porque a insatisfação latente de uma parte da sua base tinha finalmente eclodido. Daí tem todo aquele esforço de ressignificação das manifestações, do papel dos meios de comunicação. Eu não preciso repisar isso aqui. É bom lembrar que antes daquelas manifestações a Dilma tinha patamares de popularidade superiores até aos que o Lula tinha nos seus mandatos. Ela estava caminhando para se tornar, se tudo continuasse assim, uma candidata imbatível à reeleição. Então 2013 reanima a direita. E, mesmo assim, Aécio Neves perde em 2014. Para mim, a derrota de Aécio Neves é o fato relevante. Muito mais importante que a Dilma ter ganhado é o fato que o Aécio perdeu. Embora, claro, sejam os dois lados da mesma moeda. Mas quando a Aécio perdeu, a direita brasileira ela se desencantou do processo eleitoral. Certo? Se mesmo naquelas circunstâncias, com uma campanha que foi uma campanha massacrante, os meios de comunicação rompendo todos os seus limites que já eram largos, de manipulação na cobertura da campanha eleitoral, ainda assim Aécio não consegue ganhar. E daí se vai para o golpe de 2016.
Nós temos várias tentativas, é a anulação da eleição, a recontagem de votos, é o impeachment, e a gente tem toda aquela história, não vou recontá-la aqui, nem é o meu objetivo no livro que está sendo lançado, não é uma reportagem, certo? Não é uma retomada do fluxo dos acontecimentos. Nós temos o golpe de 2016, e esse golpe mostra a fragilidade do campo popular depois de 13 anos de governo que deveria representá-lo. O fato é que nós chegamos a 2016 com uma correlação de forças pior do que em 2002, certo? Uma capacidade de mobilização pior do que em 2002. E, a meu ver, quando a gente faz o balanço crítico do lulismo, esse é o grande problema. Não é o fato de ter aceito um determinado acordo num determinado momento. É ter aceitado congelar a correlação de forças. É não ter aproveitado a presença no governo para trabalhar, para modificar a condição de força, a correlação de forças de maneira a melhorar a posição do campo popular. O que cai em 2016 é a democracia brasileira. O que cai em 2016 não é simplesmente um governo, certo? Que nós tivemos um golpe revestido das formalidades legais, mas carente de qualquer substância em relação ao que de fato justificaria o impeachment da presidente da República. E esse golpe não foi simplesmente a substituição de alguém no poder, foi um momento para uma profunda reorganização das forças no campo político. Então, o golpe é acompanhado da criminalização da esquerda, certo? O golpe é acompanhado de um aumento da repressão ao movimento popular. O golpe é acompanhado de uma série de medidas contrárias aos interesses da classe trabalhadora e de outros grupos em posição subalterna. Porque existe um desmonte das políticas de Estado que buscavam combater opressões históricas no campo do gênero, no campo da raça, no campo das sexualidades e outros. Então, existe ali naquele momento um processo de desconstrução da ordem democrática, mesmo nos seus sentidos mais elementares. O que cai em 2016? Cai a regra de que para chegar ao poder é necessário obter a maioria do voto popular. Cai a regra de que todos são iguais perante a lei, porque desde então a seletividade da lei, que no Brasil nunca deixou de existir, mas chega ao centro do próprio campo político, certo? Nós temos daí como consequência a eleição de 2018, que é uma eleição tingida de ilegitimidade pelo fato de que já era claro, e depois das revelações do Intercept Brasil é absolutamente indiscutível, que houve uma manobra deliberada para impedir que um candidato concorresse àquelas eleições. Então existe um processo de desconstrução dos consensos que a gente julgava que estavam sendo produzidos a partir da Constituição de 1988. E por que ocorre isso? Eu acho que a gente tem que pensar que, na verdade, as nossas classes dominantes, e as classes dominantes em geral, mas as nossas em particular, pelas suas peculiaridades, elas não veem a democracia como sendo algo que é delas. Na verdade, nós, à esquerda, frequentemente vamos utilizar a expressão democracia burguesa. Isso nos leva a entender que a democracia é algo que é o projeto da burguesia, certo? Mas, na verdade, a democracia burguesa, nessa expressão, burguesa, o adjetivo, é o contraditório do substantivo, é como a gente falar em alegria interrompida, certo? A democracia burguesa é o regime que nasce das lutas populares contra a ordem política liberal restritiva que a burguesia tinha como seu projeto.
Então, se a gente não entender que a democracia é uma bandeira a ser permanentemente conquistada contra os interesses das classes dominantes, nós vamos cair numa ilusão que nos levará a novas derrotas, certo? O que me leva a uma possível conclusão. Nós fomos levados a acreditar, não só no Brasil, mas em geral, que a moderação nas nossas demandas por uma ordem democrática e igualitária, e os dois adjetivos costumam e devem caminhar juntos, que a moderação nessas demandas nos garantiria estabilidade para esses regimes. O que a gente está vendo num processo que não é só brasileiro, porque a gente vivencia um processo global de desdemocratização, ou seja, de perda de substância das democracias liberais, é que esse arranjo democrático tão autolimitado, uma democracia que se contenta com tão pouco de igualdade, ele é mais frágil do que a gente julgava que seria. Então, se a gente pensa em retomar um processo de democratização, se a gente pensa em reconstruir a democracia, eu acredito que para que essa democracia que nós haveremos de reconstruir, ela seja mais sólida, ela tem que ser mais ambiciosa e não mais autorrestrita como era até agora. Porque se a gente não tiver um regime democrático em que nós sejamos capazes de fato envolver as massas da população na ação política, em que a gente não possa responsabilizar coletivamente a todos no processo de debate e de formulação da política, nós vamos estar à mercê novamente de reveses como aquele que nós estamos enfrentando agora. E é por isso que eu acho que nesse momento, que é um momento de muito desânimo, e o Jorge aqui me cutucava, não pode terminar muito para baixo, não pode terminar muito para baixo. E eu estou aqui porque nesse momento é aquela fórmula do Romain Rolland que o Gramsci gostava de usar, que era o pessimismo da razão e o otimismo da vontade. Nesse momento o trabalho da razão está fácil, porque o pessimismo vem assim automaticamente. A vontade é que está tendo que se esforçar para arrancar algum otimismo. Mas eu acredito, e isso é algo que eu acredito de verdade, não é só para satisfazer a ordem do Jorge. Eu acredito que uma parte importante do trabalho que nós sempre fizemos à esquerda se baseia na ideia de que, de uma maneira ou de outra, a realidade impacta a consciência das pessoas, certo? Eu acho que o nosso esforço é esse. O nosso esforço é ser capaz de romper as barreiras de manipulação, as barreiras de enganação, as barreiras de alienação, e ser capaz de conectar a experiência vivida das pessoas novamente a um projeto político de esquerda. A um projeto político que, sendo de esquerda, tem que ser radicalmente democrático e radicalmente igualitário. Eu acho que esse é o nosso trabalho, e de alguma maneira, o fato que nós estamos tendo que nos desvencilhar de tantas ilusões que nós alimentamos por tantos anos é liberador, certo? É liberador, e eu acho que é nesse caminho que nós devemos prosseguir. Obrigado. Começa direto? Bom, gente, boa noite. Eu estou aqui um pouco mareada para trás. Eu vou tentar falar. Bom, eu queria então partir desse ponto, né? Foi interessante que o Luiz Felipe terminou exatamente no ponto onde eu tinha pensado em começar, e vou até desenvolver um pouquinho mais um ponto que ele citou, porque eu acho que, para além dessa análise, né, do que aconteceu no Brasil, que eu concordo com vários pontos, com o Luiz Felipe, discordo um pouquinho de alguns outros, mas depois a gente vai debater, eu acho que a gente realmente precisa entender a situação do Brasil e a quebra da nossa democracia nesse contexto internacional
de fragilização da democracia e como essa fragilização da democracia se relaciona com o estágio atual do neoliberalismo. Eu acho que o que está acontecendo não é só no Brasil. E aí tem um texto do Gramsci, do Stuart Hall, sobre o Gramsci, em que eu acho que ele responde bem a essa questão do otimismo da vontade, do pessimismo da razão, que ele fala de uma certa lucidez da conjuntura. Ou seja, a gente não pode também, nem por um pessimismo, nem por um otimismo, se distanciar muito do momento que a gente está vivendo, e o momento que a gente está vivendo é de derrota. Eu acho que é importante a gente partir daí, porque isso vai nos trazer a lucidez necessária para a reconstrução. E o Stuart Hall tem um texto chamado Gramsci e Nós, que eu gosto muito desse texto, em que ele fala justamente daquele momento do neoliberalismo, da Margaret Thatcher, em como a questão dele no texto é entender como o neoliberalismo conseguiu, naquele momento, hegemonizar a derrota da esquerda. E eu acho que a gente está num momento em que a extrema-direita e o neoconservadorismo conseguiu hegemonizar a fragilização da democracia provocada pelas políticas neoliberais. Então eu acho que aqui a gente tem uma situação complexa, para entender, mas eu acho que para a gente entender como o neoliberalismo destrói o tecido da democracia, a fibra da democracia, isso nos ajuda a entender como o neoconservadorismo consegue ganhar hegemonia a partir da destruição da democracia. Mas para a gente conseguir fazer essa relação, eu acho necessário entender o neoliberalismo como algo mais do que uma política econômica ou do que uma ideologia. O neoliberalismo é um modo de vida, algo que está muito mais fundo, é um modo de sentir, é um modo de se relacionar, é um modo de sonhar, que destrói a fibra da democracia por dentro. E isso não tem nada a ver com um processo de fragilização da democracia, que é uma supressão da democracia e que leva a uma ditadura. Eu acho que a gente erra um pouco o alvo se a gente achar que a nossa fragilização da democracia é um processo de ditadura. É pior do que isso porque é mais invisível, porque é menos reprodução de algum outro momento da história. A gente está vivendo um momento de fragilização da democracia por dentro, em que são os valores, em que é o próprio tecido social que está dissolvido, valores como pluralismo, como secularismo, como direitos, isso vai se dissolvendo por dentro. Então eu acho que para isso é muito útil a gente partir de uma compreensão do neoliberalismo como um modo de vida. Aqui eu poderia falar aquelas palavras difíceis lá dos filósofos que a gente gosta, Sueli? Foucault, não sei o quê, mas eu acho que eles também estão de saco cheio daquelas palavras que eles usam, não dá mais, mas então, modo de vida tá bom, um modo de vida, mas eu acho isso muito necessário, porque aí eu acho que a gente chega na raiz do problema. Eu estava outro dia num debate com os liberais, e eles falaram assim, não, porque eu acho que a gente não pode ficar nessa dicotomia entre esquerda e direita, não existe mais isso, a gente tem que andar para frente. Aí eu falei assim, não, peraí que você vai ver já que existe. Aí ele falou, mas por quê? O que você acha que é essa diferença? Eu falei, olha, eu acredito na igualdade total. Aí ele falou assim, não, mas se tiver igualdade total, como é que as pessoas são incentivadas a produzir? Porque o que incentiva a pessoa a produzir é a concorrência. Eu falei, tá vendo como existe? Eu não acredito que o que leva alguém a produzir seja a concorrência, seja a competição. Então isso já é esse valor do neoliberalismo arraigado no nosso modo de enxergar o humano, nosso modo de enxergar as relações, nosso modo de enxergar o que nos leva a produzir. Então eu acho que a partir dessa dissolução do tecido democrático que o neoliberalismo vem produzindo nesses anos todos, a gente entende um pouco essa fragilização do social que leva hoje, então,
ao surgimento do neoconservadorismo e a essa aliança que parecia um pouco improvável há alguns anos atrás, porque o neoliberalismo se apresentava como algo emancipador, né? Parecia um pouco improvável, mas hoje está muito nítido na nossa frente essa aliança entre neoliberalismo e neoconservadorismo. E no Brasil o que a gente está vivendo é exatamente isso. A vitória do Bolsonaro teve como fiador o projeto neoliberal. O que a gente está vendo aí no governo é essa aliança entre... Que, aliás, os conservadores, a extrema-direita, o lado bolsonarista, olavista, etc., parece nem ligar muito, mas quem dá sustentação ali por trás é o projeto neoliberal, é o Paulo Guedes, etc. Então, a gente está vendo essa aliança em curso aqui, e eu acho que isso é muito paradigmático desse momento em que eu diria que a gente passa por uma segunda privatização. Então tem aquela privatização que já vem, que é clássica, que a gente já costuma associar com o projeto neoliberal, que é a privatização não só no campo da economia, mas também no campo do estado de bem-estar social. A gente passou por um momento recente, mas ainda está vivendo esse momento de certa maneira. No Brasil isso ainda se coloca, mas não conseguiu ter hegemonia total sobre o nosso estado de bem-estar social, mas é isso que vem se aprofundando, e ficou claro aí com a Previdência já, um primeiro passo. Mas, sobretudo, eu acho que é esse projeto de acumulação em cima das instituições do estado de bem-estar social, especialmente da educação e da saúde públicas. Então, a gente passa por esse momento em que o neoliberalismo tenta avançar a partir, utilizando as instituições do estado de bem-estar social como foco de acumulação de capital. Então, essa é uma primeira privatização, que é uma privatização do próprio social, e a privatização do social, ela destitui esses valores que são constituintes da democracia, por exemplo, o universalismo, por exemplo, a igualdade de acesso, os direitos, e etc. Então isso se destrói por dentro, e a partir daí, dessa dissolução da fibra do social, é que surge uma segunda privatização, que é a privatização da proteção, justamente, do pertencimento, e é uma privatização que hoje acontece, e aí a gente entende o poder do neoconservadorismo através dos valores familiares. Então, a segunda privatização, que é a privatização dos valores, justamente, que foram dissolvidos pelo projeto neoliberal, acontece através do neoconservadorismo, pelo fortalecimento dos valores familiares. E aí a gente entende esse retorno com força total do patriarcado. O pai de família que vai se colocar no lugar do social e que vai exercer esse papel dizendo para os seus filhos que estavam aí já soltos na vida, se tornando feministas, gays, trans, etc. E esse projeto patriarcal vai dizer: voltem todos para o armário. Que é exatamente isso que a gente está vivendo agora, esse imenso backlash do patriarcado, a partir de uma subjetividade que acho que não tem mais volta. Eles podem tentar o quanto for. Sueli Ronick está aqui concordando que a descolonização do inconsciente, como ela diz, já aconteceu, mas a tentativa do patriarcado é justamente retomar a proteção, os valores, o pertencimento a partir do núcleo familiar. E aqui eu acho que a gente entende muita coisa do que está acontecendo hoje a partir daí. Hoje, depois dessa... Eu acho que houve uma verdadeira revolução nos últimos tempos no Brasil, do ponto de vista da subjetividade. Depois disso, você imagina o medo que um pai de família conservador tem do seu filho, ao ir para a universidade, virar aquelas coisas lá que aparecem nos memes. Que a gente sabe que é exagero, a gente sabe que é mentira, mas tem algo de verdade também, e que bom que tem. É claro que na universidade a sexualidade é mais liberada. É claro que na universidade a gente tem mais espaço para viver a nossa
múltiplas identidades de gênero, o nosso feminismo, ou os movimentos antirracistas, etc. É verdade. Claro que não daquele jeito que aparece dos memes, todo mundo pelado e tal. Não precisa, né? Mas é verdade. E eu acho que isso, a gente precisa afirmar isso. Que é mesmo, e afirmar a partir desse ponto de vista dos valores, que eu acho que é algo que muitas vezes a gente deixa de lado nos projetos da esquerda. Esse ponto de vista dos valores, da subjetividade, dos afetos, e que a gente precisa afirmar também a partir daí, porque é isso que o conservadorismo, que a extrema-direita está disputando, né? Então, eu acho que a partir dessa relação entre fragilização da democracia, a ascensão do neoconservadorismo e valorização da família, a gente entende um pouco o que está acontecendo hoje no Brasil, por um lado, né, nesse imenso backlash do patriarcado, mas isso também nos permite, e aqui é algo que me é muito caro, mas que eu depois queria colocar para o debate, assim, isso também nos permite, eu acho, no campo da esquerda, da reorganização da esquerda, da reinvenção da esquerda, que é algo que eu acho essencial, nos permite ultrapassar essa dicotomia entre luta de classes e movimentos ditos de minorias, identitários, etc., mas que são os movimentos feministas, negro, gay, LGBT, etc. Chega disso, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu acho que não existe possibilidade hoje da gente reinventar a esquerda para fazer frente a um neoliberalismo casado com o neoconservadorismo, se a gente não juntar essas lutas, né, e se a gente não enxergar que a luta contra o neoliberalismo, ela também vai se dar a partir desses movimentos que são ditos identitários, mas que de identitários não tem nada, são movimentos contra-identitários, é justamente contra a identidade do patriarcado, né, que são esses movimentos das mulheres, gays, trans, LGBTI, etc. E que eu acho que uma tarefa urgente para a esquerda hoje é justamente conseguir trazer isso para frente da cena, para frente do debate e ultrapassar essa dicotomia que nos paralisa muitas vezes entre a disputa de classes e a disputa desses movimentos, né? Então eu acho que essa chave de compreensão casada entre neoliberalismo e neoconservadorismo também nos dá uma chave para pensar a reorganização da esquerda e a reorganização dos movimentos, né? E isso no Brasil, né, e voltando um pouquinho para o Brasil, eu quis fazer esse quadro global, né? Tá. Então, voltando um pouco para o Brasil, eu acho que isso no Brasil é muito urgente, porque no Brasil a gente tem aí alguns locais de resistência hoje, né? E esses locais de resistência hoje, um dos mais fortes é nas universidades. Eu estou lá, sou suspeita, porque eu atuo muito a partir da universidade, mas a gente viu há pouco tempo os movimentos que realmente colocaram gente na rua, que realmente demonstraram uma força de resistência contra as políticas desse governo que está aí, foram os movimentos dos estudantes, foram as passeatas dos estudantes. Foi a partir do anúncio dos cortes das universidades. Não é à toa. É porque é na universidade que essa convergência entre esses diferentes movimentos se dá. E é na universidade em que isso se encontra justamente com aqueles filhos e filhas das classes trabalhadoras que puderam finalmente entrar na universidade com as políticas dos últimos tempos, que aí é o ponto que eu discordo um pouquinho do Luiz Felipe, porque pode até ser pouco, mas é um pouco que faz muita diferença. E eu acho que essa diferença é essencial. Eu costumo dizer uma brincadeira assim, que também, eu acho que por um lado no Brasil, piorou porque melhorou. Piorou porque melhorou. Né? Não tem volta. Então é muita coisa que mudou. E essa mudança por baixo, e aí por isso que eu acho importante pensar o neoliberalismo a partir desse ponto de vista da subjetividade, dos modos de vida, dos valores, porque essa mudança é muito profunda e muito irreversível. E o backlash do patriarcado e a reação do patriarcado é também uma reação a isso. É esse voltem todos para o armário.
né, que tem medo dessa coisa toda que apareceu. Né? E isso aconteceu muito a partir das nossas universidades, né, em outros lugares também, mas eu acho que ali é talvez o ponto onde a gente consiga pensar essa reorganização dos movimentos, a reorganização da esquerda, porque tem esses novos atores e atrizes, né, essa coisa de atores sociais, sujeito político, é chato esse linguajar, porque a gente está sempre falando no masculino. Eu às vezes chamo de personagens. Né, eu gosto de chamar de novas personagens, fazendo um pouco referência a um livro que eu gosto muito do Eder Sader, quando novos personagens entram em cena, né? Que é, então, essa ideia de personagem. Não sei, a gente ainda precisa achar uma palavra melhor para dizer isso, que não seja esses, né, termos tão de hominho assim, atores, sujeitos e tal. Então, essas novas personagens que estão aí na universidade. Então, eu acho que isso, né, essa leitura. E aí eu queria terminar fazendo uma referência a um livro que eu trabalhei recentemente, dei uma aula sobre ele, que eu acho que reforça um pouco essa leitura, que permite essa compreensão, né, do casamento entre neoliberalismo e neoconservadorismo, que é um livro chamado Globalistas. Né? Nesse livro, o autor, ele é um historiador, ele mostra como o projeto neoliberal, ele vem sendo construído lá desde os anos 30, né? Então ele fala desses personagens aí, Hayek, Mises, etc. E como o projeto neoliberal, ele teve já como objetivo declarado, né? Isso foi uma iniciativa de um grupo de intelectuais que faziam política também, que intervinham nas instituições. E essa iniciativa tinha como projeto deliberado implantar os valores e os ideais da concorrência. E os grandes inimigos dos valores e dos ideais da concorrência eram o quê? Os valores e os ideais da igualdade, né? Que eram colocados em prática, inclusive, pela social-democracia europeia e pelo Estado de Bem-Estar Social. A gente acha pouco, mas eles achavam muito. Eles achavam tão muito que era preciso destruir. Por quê? Porque é justamente esse modo de vida da concorrência que está aqui entranhado na nossa sociedade, porque o princípio era que, para que o neoliberalismo funcione, para que a concorrência funcione como motor do neoliberalismo, é preciso que haja alguma diferença. É preciso que haja alguma desigualdade de salário, de condições de vida, de renda, de riqueza, de preços. Então, são as desigualdades que movem a economia. Então, isso era algo deliberado, arraigar esses valores na sociedade. Né? E eu acho que a gente precisa urgentemente abraçar essa luta contra o neoliberalismo e contra o neoconservadorismo, afirmando do nosso lado os valores que nos movem, os valores que movem o projeto da esquerda. Porque senão a gente vai entregar o campo dos valores para a igreja, né, para as crenças e etc. E não, e a gente precisa também fazer essa disputa. Então, por isso eu acho importante a gente enxergar nossos desafios para além da economia, para além da ideologia, mas como esses modos de vida e quais são as propostas de modo de vida que a esquerda tem para voltar a encantar, né, para voltar a fazer sonhar, para voltar a ter uma proposta que também seja uma proposta de utopia para essa juventude que está aí e que está hoje, eu acho, muito nas universidades, mas também em outros lugares, querendo fazer essa reorganização das lutas a partir desse lugar. Obrigada. Obrigado, Tatiana. Bom, a Tatiana é filósofa, matemática, vocês conhecem ela foi candidata a deputada federal aqui pelo Rio de Janeiro e publicou diversos livros, um dos vencedores do Prêmio Jabuti, e pela N-1, Erotismo e Risco na Política, e Ela Sim. Vocês podem encontrar aqui na livraria esses livros. Bom, eu vou passar a palavra agora para o Cleonido Cruz, que também está lançando esse livro esse ano, A Constituição Traída, da Abertura Democrática ao Golpe e à Prisão de Lula. Cleonido é historiador, cineasta, dirigente da CUT. Pode contar um pouco mais para a gente sobre como está a resistência à reforma da Previdência. E, enfim, organizou esse livro com a Liana Cirne,
e vai explicar um pouquinho mais para a gente por que a Constituição foi traída. Boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui em Paraty, na Flip, é a minha terceira vez. E hoje com vocês aqui, junto com o professor e a professora Tatiana, dialogando com vocês neste momento tão complexo, mas eu gostaria de convidar a todos para um processo de indignação, de revolta. Como estamos no barco, eu gostaria de ler um poema aqui que expressa muito bem este momento a qual estamos vivendo, de Mayakovsky. Fiz ranger as folhas das páginas dos livros das editoras independentes, abrindo-lhes as pálpebras piscantes. E logo, de cada fronteira distante, subiu um cheiro de pólvora, perseguindo-me até em casa. Nesses últimos 52 anos, depois eu explico, nesses últimos 31 anos, nada de novo no rugir das tempestades. Estamos no barco e estamos em tempestades contra a democracia brasileira. Não estamos alegres, é certo, mas também por que razão haveríamos de ficar tristes? O mar da história é agitado como esse barco que está balançando. As ameaças e as guerras contra os direitos dos trabalhadores, das mulheres, dos negros, do movimento LGBT, estão sempre sendo ameaçadas. Havemos de atravessá-las, rompê-las ao meio, cortando-as como uma quilha corta as ondas desse barco pirata, e parabéns à Flipei. Muito obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. O tema do nosso livro é a Constituição traída, da abertura democrática ao golpe e à prisão de Lula, que dialoga bastante com o livro do professor e também com a fala da Tatiana. Vindo para cá e refletindo o que falar para vocês. Vocês conhecem a história, vocês lutam pela democracia. Vocês não votaram no Bolsonaro, como nós também não votamos. Mas me surgiu a pergunta, que também me faço em função do título do meu livro, A Constituição Traída, o colapso da democracia. Quando foi que a Constituição começou a ser traída? Quando foi que o colapso da democracia brasileira começou a existir? Fico a pensar, e fui ingênuo, não só como professor, como outras pessoas. Tenho 45 anos. Produzi um documentário sobre a Assembleia Nacional Constituinte. Em 2009, 10, 11, 12. Em 12 nós lançamos. E depois a OAB publicou o livro, as entrevistas na íntegra do nosso documentário. E desde então, eu pensava, como eu fui ingênuo. A nossa Constituição foi muito importante, porque ela inaugurou um novo arcabouço jurídico constitucional para o país. Tínhamos saído de uma ditadura militar. Quero afirmar para vocês que o colapso da democracia, a Constituição traída, ela começou desde o processo de redemocratização do nosso país. Por que eu digo isto? Pelo seguinte fato. Produzi um outro documentário, Olhares Anistia. Tanto Constituinte como Olhares Anistia, vocês podem assistir. Está no portal da Carta Capital, no canal da Carta no YouTube. Os dois documentários vocês assistem lá, tá? Foi quando eu comecei a perceber nas pesquisas que a nossa Constituição ela foi traída lá atrás, no processo de redemocratização. Não conseguimos as diretas já, mas eu quero ir para mais longe, eu quero ir descer um pouquinho mais as datas, para 1979, no processo da lei da anistia, anistia ampla, geral e restrita. Vejam só, em 79 é dada uma anistia em pleno regime militar. É certo que quem estava no exílio voltou. O meu governador Miguel Arraes voltou, depois foi candidato ao governo do estado e ganhamos lá. Fizemos uma revolução em Pernambuco. Brizola, outros e outros. Mas só que tem a ambiguidade. A história política do Brasil, Luiz, é composta de muitas ambiguidades.
Uma delas foi essa lei da anistia, porque de ampla, geral e restrita ela não foi nada. Viajei à América Latina produzindo outro documentário sobre a Operação Condor. É só ver o que aconteceu na Argentina, no Chile, no Paraguai, Bolívia e Peru. Os agentes do Estado que agiram criminalmente, eles foram responsabilizados, civil e criminalmente. No Brasil, ninguém foi responsabilizado. Apenas o Ustra foi considerado torturador pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. A nossa Constituição começou a ser traída a partir dessa ambiguidade. E é essa ambiguidade que vai construir todos os fatos políticos. A nossa Constituição de 87, 88, uma Constituição cidadã, garantidora de direitos individuais, coletivos, sociais, importante. Mudamos o arcabouço jurídico, é fato, mas o entulho autoritário estava contido na Constituição. É tanto que a mesma emenda de 85 que conclamou, chamou para a Constituição, ela ratifica a anistia de 79. Recentemente o presidente Lula fez uma... Gostaria de saber, o presidente Lula, o que foi que o governo dele fez para os militares terem tanto ódio do petismo. Eu sei o que foi. Foi justamente a Comissão Nacional da Verdade. Para as Forças Armadas, eu estive na entrega do relatório final da Comissão Nacional da Verdade. A Comissão Nacional da Verdade foi importante, mas ela pecou também, foi ambígua. Ela apontou a verdade. Colocou que o Estado brasileiro agiu criminalmente, torturando e matando, sequestrando e desaparecendo pessoas. Mas ela foi ambígua. Ela não colocou que as pessoas deveriam, os agentes do Estado, não só militares, mas civis, porque o golpe, ele não foi só militar, todos nós sabemos, mas ele foi civil, foi empresarial e foi do capital. Não colocou para ninguém, que ninguém poderia ser responsabilizado e ninguém foi responsabilizado. É justamente essa ambiguidade que vai permitir com que em 2016 aconteça o impeachment na presidente Dilma Rousseff. 31 de agosto, 31 anos depois de 85. E nós estamos agora a 52 anos do golpe de 64. Lei do engano nosso, que pensávamos que a nossa Constituição é garantidora de direitos, as nossas instituições estão avançando, estão sendo aprimoradas, como se a elite, o capital nacional e internacional, pudesse permitir deixar que mais avanços fossem conseguidos para o povo brasileiro. Só resta uma coisa para todos nós, é indignação. Não me venham me falar de conciliação. Não me venham mais de falar de tolerância. Não existe tolerância. Não existe tolerância à Tabata. Não existe tolerância aos traidores da Constituição. Pessoal, no dia 5 de outubro de 85, o Ulisses Guimarães promulgou um discurso que é lindo. Parecia que ele estava antevendo o que iríamos passar 31 anos depois. Ele disse: traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito, mandar os patriotas para o exílio, Alto Exílio, João Willis, Amácio. A cadeia, o presidente Lula, que é um processo eivado de vícios jurídicos, constitucionais. Tem um processo, tem a ouvida das testemunhas, mas cadê a materialidade da prova? A Constituição é traída em tempos da interceptação da Lava Jato. E o que nós percebemos claramente é que Ulisses Guimarães, leiam o discurso do Ulisses. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito. Mandar os patriotas para o exílio, a cadeia e o cemitério. O que aconteceu com Marielle, com Anderson?
o que acontece com as jovens pernambucanas negras nas periferias de Pernambuco, daqui de todo o Brasil e da América Latina. Minha fala é de indignação. Ontem nós perdemos. Reforma da Previdência passou. Haverá outros embates? Sim, mas é preciso indignação para lutar. E muito obrigado a todos. Obrigado, Leonildo. Bom, a gente queria ouvir agora um pouquinho o que vocês têm a dizer, a perguntar para os palestrantes, debatedores aqui. Tem um microfone na plateia, aqui no pedestal. Não sei se vocês têm alguma dúvida. A gente podia fazer uma rodada de 3 perguntas e aí a gente segue, antes que a gente congele aqui. Alô, boa noite, viu, meu conterrâneo? Pernambucano porreta aí. Tá ouvindo não, tá com Sou lá de Pernambuco também, meu nome é Paula Torres. Sou médica e sou escritora e cordelista. Primeira coisa que eu acho é que a gente tem que falar uma linguagem que as pessoas entendam. Eu acho que o grande erro da esquerda é falar uma linguagem muito difícil, muito intelectualizada. A gente tem que falar uma coisa que chegue no povo mesmo. Você vê claramente, eu digo isso porque eu atendo pessoas, pacientes no SUS, e eu absolutamente conheço o linguajar dessas pessoas, e essa coisa da direita chegou muito fortemente porque pegou pela linguagem, pela comunicação. E aí eu quero perguntar, a minha pergunta para você é o seguinte: como é que a gente vai fazer isso? Me diga aí como é que a gente vai levantar a trincheira de luta, qual é a sua estratégia, que eu já estou aqui prontinha para a gente riscar a faca no lajeiro igual Curisco. Obrigado. Temos mais alguma pergunta? Vamos se animar. Boa noite. Eu não ia falar, mas a gente fica instigado, né? A gente fica instigado. Eu participei daqui da mesa da tarde, foi brilhante também. E para não perder o hábito, pessoal, sem se apresentar, eu sou Rodney, professor de Sociologia de Campinas, São Paulo. Vários pontos me chamaram a atenção, né? Desde a questão do neoliberalismo, que foi muito bem pontuado, da questão das pautas identitárias, que eu tenho uma dificuldade, porque eu não tenho a resposta. Eu acho que o caminho é esse, mas eu não sei como juntar essa questão da luta de classes com as pautas identitárias. Os dois são super importantes, né? Mas o Marx, ele não inventa a roda ali quando ele está colocando isso, né? Então parece que é uma coisa mais desejo nosso do que na parte como construir isso daí. Então para mim é uma coisa que me deixa muito de inquietude. Mas eu gostaria de falar aqui, até para não demorar. O Marx tem uma frase muito brilhante, só para jogar um pouco de luz aqui na discussão, que ele diz isso, né? Que os grandes acontecimentos acontecem 2 vezes na história, né? A primeira como farsa e a segunda como tragédia. E a minha fala aqui agora vai o que eu falei agora à tarde. Não tem nada de novo que está acontecendo aqui agora. Toda vez que teve um avanço das forças progressistas, o capitalismo ele arrumou uma maneira de desalojar isso daí, né? Eu acho que a Comuna de Paris é o exemplo mais clássico disso daí, né? Que foi uma experiência brilhante que aconteceu ali. O nazismo, diga-se de passagem, foi a mesma coisa, porque no primeiro momento, e aí quando veio a ascensão do nazifascismo ali na Europa, era uma coisa até mesmo de calar o movimento de 17, né? Da Revolução Russa. Acaba se tornando, na verdade, um perigo quando o Hitler começa a invadir e conquistar a Inglaterra, depois ali a França. Aí a galera tá sacando que monstros que criaram também estão ali. E acho que é um pouco da fala do neoliberalismo. Eles não veem, na verdade, com relação a isso, né? O que importa, na verdade, é o sucesso do capital, a produção sociometabólica. Tem uma animação que eu gosto de passar muito para meus alunos, se alguém tem oportunidade de assistir, chamada Uma História de Amor e Fuga, que é do Celto Mello e da Camila Pitanga, que eu acho brilhante, né? Porque eu acho que o Brasil tem um pouco disso aí, né? Ele homenageia os algozes, né?
desde a época da colonização, se a gente pegar ali, inclusive, o que foi, você falou muito aqui, tá falando muito, né? O que foi Canudos ali, por exemplo, a revolta da Chibata, Balaiada e a ditadura militar, que é muito posto também, então, ali, não é nada muito de novidade, né? A gente elogia a cara como... Eu sou de São Paulo, né? Me perdoem os paulistas, mas acho um absurdo ter que colocar rodovia dos Bandeirantes, né? Pois é, Anhanguera, Duque de Caxias, então foi uma galera que veio meio que os algozes. E a minha pergunta vai um pouco nesse sentido, de quem até aqui me antecedeu. Eu acho que não é só um problema só de fala, que acho que a gente perdeu isso nesses 13 anos, né? Eu acho brilhante esse poema do Mayakovsky, né? Porque ele fala assim, a maré é agitada, mas nada muito novo, né? Por que também a gente fica triste, né? Porque sempre tem desses nuances. Se por um lado a gente tem esse momento muito obscurantista aqui da história, a gente não sabe muito, na verdade, o que fazer, e aí eu acho que vai ter que fazer isso que o colega ali falou, a gente vai ter que fazer uma autocrítica muito, muito forte, né? Porque dos 13 anos que a gente passou ali no poder, eu gosto muito da leitura bonapartista ali também, né? Porque, por exemplo, assim, a gente achou que chegou no estado de brigadeiro, né? E não chegou. Eu lembro que em 2002 a gente falava da necessidade, o Gilberto de Carvalho fala isso do Democracia em Vertigem, né? Da necessidade de reformar, primeiro ali a mídia em 2002, que a gente não fez, batia muito nessa tecla, a reforma política, e a gente não fez. E eu lembro que a popularidade do Lula era de 82%, e a galera insistindo, que era um governo de coalizão, que era um governo de disputa. Não era um governo de disputa, porque a todo momento, na verdade, o outro lado ganhava. Então a gente vai ter que fazer uma autocrítica. E aí nessa questão de linguagem, a gente não fez uma coisa, eu estava conversando com uma mulher ali que é de São Bernardo agora à tarde, a gente perdeu uma coisa que foi sempre duas coisas, que era característica nossa. A primeira, que eram as ruas. Não existe espaço vazio na política, né? Então a gente perdeu, está disputando ali espaço, e por quê? Porque isso é uma coisa fundamental que é nossa, né? Que é justamente o quê? A politização na base. Eu lembro, assim, de quando eu era criança, quando eu era adolescente, meu pai, das pastorais, né? Das SEBs, das PJs, dos grêmios estudantis, a gente aparelhou ali a estrutura, na verdade, e você foi fazer um trabalho muito forte. Então teve muita gente que chegou à universidade e foi beneficiado dos programas sociais, já pensei... Tá, tô contando disso aí. Então, como fazer isso, na verdade? Botar esse trabalho de base, na verdade, e como fazer essa coisa da conciliação entre a luta de classes e a pauta identitária. Desculpa. Temos mais alguém para fazer uma curta pergunta? Super curta. Bom, meu nome é Rosângela, sou do Criar Brasil, uma ONG do Rio de Janeiro que produz as matérias da TVT no Rio também. É só para, na verdade, colocar uma angústia. Qual é o caminho a seguir? Porque se a conciliação está totalmente descartada porque ela não funcionou. Se quando melhorou, piorou, né? E eu concordo totalmente com essa visão da Tatiana, né? Quando a gente avançou, ainda que tenha sido um avanço tímido, né? Assim, qual é o caminho? Existe caminho possível? Porque a gente não vê a maioria, né? A gente não vê a possibilidade de criar uma maioria que construa um consenso possível na sociedade. A indignação parece que está sempre com os mesmos, né? A gente vai nas manifestações, são os mesmos, com exceção desse momento agora da educação, que eu acho que conseguiu mexer um pouco. Então, assim, a pergunta é, se a conciliação se mostrou impossível, né? Um caminho inviável, qual o caminho? É essa angústia que eu acho que a gente está hoje. Obrigada. Obrigado. Bom, vou passar a palavra então para o Luiz Felipe Miguel, para Cleonildo e para Tatiana para responder a questão sobre para onde deve caminhar a esquerda agora. Ok. Eu vou começar com essa última questão da Rosângela, que a resposta é a mais fácil. Qual o caminho a seguir? Não sei. Certo? Mas eu acho que ninguém sabe, mas eu acho que a gente tem algumas ideias para ir trabalhando e tentar chegar a algum lugar. E o nosso problema é que a gente tem que agir e pensar ao mesmo tempo, certo? A gente não pode se dar o luxo de parar, agora vamos fazer um seminário da esquerda, esses são os caminhos, porque as coisas estão acontecendo, a gente tem que resistir e ao mesmo tempo tem que refletir sobre o que fazer. E eu acho que isso junta um pouco o que colocou
como colocou a Paula, então eu vou aproveitar isso. Sim, a gente precisa ter um discurso que chegue nas pessoas, certo? Eu acho que tem uma parte da esquerda que adota um jargão esotérico, que fala só para si mesma, mas é claro que eu acho que existem momentos, existem níveis de complexidade de discurso em diferentes tipos de espaços, certo? Eu acho que existe o slogan que é necessário para permitir uma mobilização imediata e existem formas mais aprofundadas. De qualquer jeito, tem que falar para além da nossa própria bolha. Isso não é tão fácil, porém, porque existe uma questão que a gente tem que ter sempre em mente, e tem a ver com o que a Tatiana também colocou, quer dizer, a gente está num momento em que os valores que sustentam as visões de mundo à esquerda, eles estão na defensiva, certo? Nós temos um mundo social em que estão sendo enraizados valores que são diametralmente opostos a qualquer utopia que nós possamos alimentar à esquerda. Então, eu acho que um dos erros que foi cometido nos últimos tempos foi a ideia de buscar atalhos e achar que a gente podia ter um discurso que não enfrentasse a questão de quais são os valores que devem presidir a ordem social. Um discurso que se acomodasse com essa visão de mundo neoliberal, um discurso que se acomodasse com a concorrência, um discurso que achasse que a gente estava fazendo o Brasil que a gente sonhava quando a gente criava um pretenso país de classe média, em que o consumo continuava sendo visto como a forma de realização da vida das pessoas. Então, a gente tem que ter um discurso que fale a um público amplo, mas que não abra mão do enfrentamento em termos dos valores sociais básicos. Implica em não compactuar por uma conveniência de momento com o individualismo galopante, com o familismo, certo? Com a ideia de que a concorrência deve organizar tudo. Significa, dentro do nosso próprio campo, combater essas visões gerenciais que estão muito presentes. E isso não é fácil também por causa do ambiente em que a gente está travando boa parte desse debate, certo? Que é o ambiente das novas tecnologias, que não favorece uma discussão mais aprofundada. Agora sim, a gente tem que achar esse caminho. Como eu tenho só mais um minutinho, eu queria só rapidamente falar na questão que o Roger tocou sobre como juntar a pauta de classe com as pautas chamadas identitárias. Eu acho que, mais uma vez, isso está em aberto. Agora, como eu acho que a Tatiana já adiantou, isso não é uma tarefa facultativa, certo? Essas demandas estão colocadas, elas têm um potencial, têm uma energia potencial de mobilização política fortíssima, que já se manifesta. Na verdade, se a gente for pensar, boa parte da resistência mais profunda, mais ativa contra o golpe, contra o Bolsonaro, veio não do movimento dos trabalhadores, mas sim do movimento das mulheres, do movimento LGBT, das periferias, do movimento negro, certo? E ao mesmo tempo não é só porque está presente, mas porque são eixos de dominação essenciais que têm que ser combatidos. Então, para uma esquerda do século XXI, para uma esquerda que seja capaz de falar para o mundo em que a gente está, é necessário combinar isso. Tem uma coisa que o Laclau e a Muff, que nem são dos meus autores preferidos, mas no Hegemonia e Estratégia Socialista eles falam uma coisa que eu acho que é muito certa. É que a esquerda do passado não tinha problema, seu programa já estava dado de antemão, que era o programa da classe trabalhadora e pronto. E que agora a esquerda tem que fazer política no sentido de ser capaz de construir um projeto que articula diferentes demandas emancipatórias. Isso é essencial. A gente tem que fazer isso sem achar que a gente vai conseguir juntar todo mundo no mesmo discurso. A gente tem que ser capaz de trabalhar com agendas que têm hierarquias diferentes, prioridades diferentes, e ser capaz de trabalhar com o objetivo de uma sociedade mais livre e mais igualitária para todos.
essa tarefa está dada. Eu acho que a gente tem batido cabeça, mas que em alguns momentos a gente tem avançado. E eu acho que a campanha do Ele Não foi um momento em que a gente mostrou uma capacidade de articular diferentes. Bom, gente, eu acho que a esquerda tem que voltar a governar, porque fez a diferença e valeu a pena. Então, ainda que a gente critique, teve isso, teve aquilo, eu acho que a gente está no momento agora preso numa reatividade, numa atitude tão defensiva. Essa reatividade e essa atitude defensiva, muitas vezes, beiram um certo elitismo, uma certa superioridade moral. E aí alguém falou que o intelectual tem que sair do pedestal, tem que... Essa posição defensiva tem colocado muitas vezes a esquerda num lugar de pureza, de superioridade moral, que dialoga muito pouco com quem a gente devia dialogar. Aqui, quando várias pessoas manifestaram essa preocupação da necessidade de diálogo, quem foi que elegeu o Bolsonaro? Não estou falando de dialogar com o Bolsonaro, eu estou falando de dialogar com quem já votou nos governos do PT e dessa vez votou no Bolsonaro. Essas pessoas estão sendo o tempo todo empurradas pelo elitismo do discurso que a esquerda tem feito para a extrema-direita, ou para o niilismo, ou para não acreditar em nada. Então, quando a gente fala em voltar a dialogar, significa também entender que essas pessoas têm demandas urgentes, que essas pessoas têm pressa, que essas pessoas têm problemas graves de sobrevivência do dia a dia. E que não adianta a gente ficar nessa postura defensiva, colocando na parede e chamando quase de ignorante, burro, etc., quem apoia esses projetos da extrema-direita, porque, afinal de contas, a gente também quer falar com essas pessoas. Então, nesse sentido do diálogo, do que foi colocado aqui, eu acho que essa é uma atitude essencial. Eu acho que isso é quase um sintoma da nossa impotência de dar a volta por cima da derrota que a gente sofreu. Mas eu acho que é possível. A gente mostrou nos últimos anos aí que tem essa força, teve força para governar com todos os problemas do país e para fazer mudanças importantes. E a gente agora pode voltar a se organizar a partir daí. E mesmo que sejam governos locais, prefeituras, a gente pode começar nos projetos do PT lá atrás, ganhando prefeituras, governos locais se organizando. Claro que a gente precisa organizar os movimentos sociais, se organizar na base, dialogar com a base, fazer trabalho de base, que a gente fala tanto disso, mas a gente não sabe nem por onde começar a fazer isso. Alguém perguntou aqui o que fazer. A gente não sabe. A gente não sabe por onde começar porque a gente não tem as instituições. Trabalho de base não é assim, surge do céu, Trabalho de base a gente faz a partir de organizações sociais, movimentos sociais. Antigamente a gente fazia trabalho de base aonde? Nos sindicatos, nas comunidades eclesiais de base, nas associações de moradores. Não é trabalho de base, você chega ali na esquina e começa a conversar com as pessoas. A gente fez isso no vira-voto, no segundo turno. Foi ali a gente manifestou, eu acho, esse desejo de dialogar com essas pessoas. Mas quando a gente não tem que virar voto nenhum, é mais difícil saber até onde a gente vai encontrar e vamos falar do quê? De que assunto que a gente vai conversar. Então eu acho que é também uma certa idealização do trabalho de base a partir de organizações que a gente ainda não tem. Então a gente precisa sim fortalecer esses movimentos, criar esses novos movimentos, mas, por outro lado, a gente também precisa voltar, sair da defensiva. Eu acho que a esquerda precisa sair da defensiva urgente, porque essa atitude está sintomática e está nos afastando daquelas pessoas com quem a gente devia estar conversando. Então, isso sobre os projetos da esquerda e sobre a questão da luta de classes versus ou não, pautas identitárias. Eu acho o seguinte, eu acho que uma chave para a gente pensar isso é o seguinte: o capitalismo mudou. Eu estava falando aqui do neoliberalismo, de uma fase atual do neoliberalismo. O capitalismo mudou. E uma das mudanças do neoliberalismo é justamente a inseparabilidade entre tempo de trabalho e tempo de vida, entre trabalho e vida. O que o neoliberalismo faz é fazer com que a gente trabalhe o tempo todo. A gente não trabalha só no tempo de trabalho, a gente trabalha o tempo todo, essa sensação que a gente tem que trabalha o tempo todo. E uma das primeiras advertências sobre a impossibilidade
a dificuldade que a esquerda tradicional tem de pensar o trabalho que é feito no tempo de vida foi feita justamente pelas feministas. Pelas feministas nos anos 70, que pediam salários para o trabalho doméstico. Movimento da Silvia Federici, por exemplo, que elas diziam que o que a gente faz aqui na casa é trabalho não remunerado. A Silvia tem até um livro que diz o seguinte, fala assim: eles dizem amor, nós dizemos trabalho não remunerado. Entendeu? O que a gente faz aqui não é amor, afeto, cuidar do marido, do filho, é trabalho não remunerado. Ou seja, a esquerda tradicional sempre teve muita dificuldade em entender como trabalho, esse trabalho que é feito na esfera da reprodução social, que não é feito na esfera da produção. E agora esse trabalho é quase todo o trabalho. Ou seja, para a gente pensar qual é a luta da classe trabalhadora, a gente vai precisar ouvir muito mais as feministas. O que fazer no momento tão perplexo? Estamos sempre analisando a esquerda. E eu digo, é difícil analisar a esquerda. Mas eu vou responder usando o que a Tatiana falou aqui. Vamos aprender com a sororidade das mulheres. Sororidade das mulheres. E com a gentileza também aqui do professor Luiz. Eu com frio aqui, eu tenho um casaco aqui para você. Posso vestir ou vestir. Perfeito. Essa é uma pergunta constante e rotineira, certo? E eu acredito que cada um de vocês tem feito. Primeira coisa, sair da bolha. Saia da bolha. Vou dar um exemplo. Lá em Pernambuco, fui convidado para um debate de um apresentador de rádio bastante conhecido, bolsonarista. Fui, por que não? É preciso sair da bolha. Outra coisa básica, trabalhe o que fazer no seu micromundo. No seu micromundo. Quando eu estou indo para minha empresa de comunicação que presta assessoria aos sindicatos cotistas, eu já começo ali de manhã cedo, no táxi ou no Uber. Já começo ali cedinho. É tanto que eu recebi uma nota negativa do Uber que eu falo demais. E eu já digo assim, olha meu amigo, se você quiser dar nota 0, pode dar, que eu não tô nem aí. Eu sou VIP do mesmo jeito, eu pego Uber todo dia, porra. Pode dar, mas Bolsonaro é isso mesmo, é um canalha, um filho da puta. Eu sei que para nós da esquerda não é fácil sair da bolha, mas é preciso sair da bolha. E o pessoal do Intercept está de parabéns. E eu falo isso porque há 2 anos atrás, num festival de cinema lá de Recife, com essa onda conservadora, se tem um festival de cinema e eu escrevo um documentário meu que é de esquerda, progressista, outras pessoas vão escrever seus documentários também, que não sejam de esquerda nem progressistas. Então, o filme lá do Olavo de Carvalho, que é um imbecil, estava lá. Que filme, né? Só que o pessoal, sabe o que fizeram? Por revolta, para ser mais esquerda, não, a gente não tá mais no festival, retirou. Eu disse, que porra, que putaria é essa, meu irmão? Tem que ir, faz o protesto na hora lá, meu amigo. E não se retira do festival, não. Então é isso, a esquerda tem que aprender que tem que deixar de falar para ela mesma. Se tem um debate que é para falar só para nós mesmos, eu vou, mas aqui eu tenho que falar que eu penso diferente. É preciso sair da bolha. E cada um faça o seu dever de casa. Na sua família, quantas pessoas votaram em Bolsonaro? Na minha tem alguns. Fiquei brabo, deixei um irmão, pai de pai, a gente brigou, já voltamos. E aí, amigo, como é que tá? Então é isso, pessoal. Resistência, indignação e vamos sair da bolha. Obrigado, Leonido.
Bem, só um breve comentário, um pouco que o Paulo Arantes também vem dizendo, né, que a direita recuperou um pouco o sentido da disputa política. Eu acho que fica em aberto isso pra gente, né, esse debate, que a gente tem que levar para todas as esferas da nossa vida. E as feministas certamente têm muito a nos ensinar sobre isso, e vamos ter uma oportunidade a mais para aprender com a Silvia Federici, que em setembro vai estar aqui novamente no Brasil, em São Paulo e no Rio de Janeiro, pela Fundação Rosa Luxemburgo, e provavelmente a gente vai, enfim, vocês podem acompanhar mais atividades, mais informações na página da Fundação. Pessoal, compre um livro, viu? A Constituição Traída, da abertura democrática ao golpe. Também, gente, eu tenho um canal no YouTube agora. Procura lá, Tatiana Rock. Bom...